E aí, vamos estudar a lição? Chegamos à segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e o resumão de hoje vai falar sobre a vida anterior de Paulo. Bom, você vai olhar textos, por exemplo, como Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, e vai perceber que o passado de Paulo exibe uma biografia de alguém extremamente zeloso. Isso mesmo. Paulo era muito zeloso. Algum problema em ser zeloso? Algum problema em desejar fazer o que é certo? Nenhum problema. A questão é você acreditar que o teu zelo te qualifica para a salvação. A questão é você acreditar que a boa obra que você produz lhe torna apto para estar no reino dos céus. Ou mesmo que você é melhor do que os outros porque faz alguma coisa que de repente um outro não faz. Presta só atenção, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Você percebe que Pedro, em Atos 10, declarou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isto quando ele comparou judeus e gentios. Ou seja, a graça de Deus está disponível para todos. E Paulo explica, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lição faz uma afirmação contundente no final do primeiro parágrafo. Comparados, olha só, comparados aos padrões de Deus, ninguém é bom, nem mesmo os cristãos. Comparado aos padrões humanos, você pode achar um melhor do que o outro, ou você pode se julgar melhor do que os outros. Mas aos olhos de Deus, todos são pecadores carentes da graça. E mesmo o passado de Paulo, onde ele era tão zeloso, não qualificava para o céu. Tanto é que ele precisou de uma genuína conversão na estrada de Damasco, quando encontrou Jesus Cristo. Não é que por causa do zelo que ele tinha, ele perseguia as pessoas e algumas, inclusive até a morte, como no caso de Estevão, um zelo que consumia. O nosso desejo de ser obediente não pode ser um desejo em que vá consumir a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A nossa obediência a Deus, o nosso serviço ao Senhor deve ser algo que vai produzir o bem para as pessoas, ainda que não produza bem para nós, por conta de uma perseguição qualquer. Mas, afinal de contas, quando você está em conexão com Deus, automaticamente você se torna uma bênção para a vida das pessoas que estão ao teu redor. E aí você percebe que, de acordo com a lição da escola sabatina, essas credenciais impediram por um tempo que ele enxergasse a real necessidade de Cristo. Isso mesmo, ele começava a se achar tão bom que ficou cego quanto à necessidade de Jesus. Será que você já atingiu esse estágio? Você começa a se achar tão bom que ao invés de se aproximar da graça de Deus e precisar dele e o buscar constantemente, você começa a se sentir autossuficiente. Ellen White tem uma declaração que é muito forte. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos reconhecemos como pecadores dependentes da graça. Se você começa a se achar bom demais, é sinal que sua distância de Jesus está sendo cada vez mais acentuada. Abre o olho, fica esperto e seja um constante dependente da graça de Deus. Afinal de contas, a sua misericórdia se renova a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Por que vivemos, nos movemos e existimos? Por causa da graça de Deus. Bendita seja o Senhor por sua graça, bendito seja o Senhor. E que a nossa autossuficiência morra, e muito menos que ela nos segue para a necessidade da graça de Deus. Vamos enxergar a necessidade desta graça cada vez mais em nome de Jesus. Ora comigo, Pai querido, nós não queremos nos sentir autossuficientes, não queremos que o nosso eu nos domine, mas queremos ser plenamente dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém.